Fala, amigo estudante, eu sou o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre refração e reflexão de ondas bidimensionais. Nós vamos tratar de reflexão e refração de ondas bidimensionais. Como esses fenômenos de reflexão e refração dessas ondas se parecem muito com a reflexão e a refração da onda luminosa, da onda de luz, nós vamos usar um simulador que está mostrando para nós a reflexão e a refração acontecendo com a luz. Mas nós vamos aproveitar esse simulador e falar de reflexão de ondas bidimensionais, como por exemplo, ondas que estão sendo geradas na água, ondas que estão se propagando na superfície da água, que são uma característica de ondas bidimensionais. Então, nós temos aqui uma fonte de luz e ondas se propagando e sofrendo, aqui nesse caso, os dois fenômenos ao mesmo tempo. Nós temos a reflexão de ondas e a refração de ondas. A gente pode reparar aqui que é uma onda luminosa sofrendo a refração e a reflexão. Mas vamos imaginar que você tenha lá uma cuba onde tem água, uma superfície onde tem água, e você vai bater um material como uma régua, um lápis, vai bater gerando ondas nessa água. As ondas que vão ser geradas são ondas paralelas, que tem esse formato. Vou colocar em câmera lenta, que tem esse formato. As partes claras aqui representam a crista das ondas e as partes escuras representam os vales das ondas. O que nós estamos imaginando é que isso não é luz, são ondas geradas na água por um instrumento comprido, como uma régua, por exemplo. E a ideia é a mesma, os pontos claros, cristas, os pontos escuros, os vales. E aqui nós temos a ocorrência do fenômeno da reflexão e da refração. Primeiro, a reflexão. Então você repara que essas ondas chegam, incidem nessa superfície e um pouco delas, um pedaço das ondas aqui está sofrendo reflexão. O que as leis da reflexão nos dizem? Primeiro nós temos três elementos, que é as ondas que chegam, que são chamadas de incidentes, e as ondas que vão embora, que são chamadas ondas refletidas. E temos ainda a reta normal, que faz essa separação entre a onda incidente e a onda refletida. As leis da refração nos dizem o seguinte: primeira lei, que as ondas incidentes, as ondas refletidas e essa normal estão desenhadas no mesmo plano, fazem parte do mesmo plano. Por isso são chamadas de coplanares, que é o que está acontecendo aqui. Esses três elementos estão desenhados na tela, um plano só que cabe os três elementos: raios incidentes, raios refletidos e a reta normal. O outro elemento, a segunda lei da reflexão, é que o ângulo de incidência, o ângulo de chegada, tem que ser exatamente igual ao ângulo de saída, o ângulo de reflexão. Então, se nós colocarmos os ângulos, nós temos 45 graus, ângulo de chegada, 45 graus, ângulo de saída. Segundo a lei da reflexão, o ângulo de chegada tem que ser exatamente igual ao ângulo de saída. Passando para a refração, outro fenômeno que está acontecendo aqui também, a refração é caracterizada por uma mudança de meio da onda. A onda vai trocar de lugar e aí ela vai ter a velocidade alterada. A velocidade ou vai aumentar ou vai diminuir. Depende do que está acontecendo, depende do lugar para onde essa onda está indo. Mais uma vez, aqui nós temos uma onda luminosa que está mudando do ar para o vidro, que são lugares que têm índice de refração diferente. No caso das ondas bidimensionais, as ondas propagando na água, a refração acontece quando as ondas trocam de profundidade, quando elas passam por regiões com profundidade diferente. Quanto mais profundo, maior é a velocidade das ondas. Quanto menor a profundidade, mais lenta é a velocidade das ondas. E aí você tem então a refração. A mudança de profundidade, no caso das ondas na água, caracteriza a refração. Então aqui nós temos a refração acontecendo. E vamos dar uma olhada numa coisa. O que a gente sabe? Cada ponto claro, cada linha clara corresponde à crista das ondas. A distância entre duas cristas consecutivas é o que nós chamamos de comprimento de onda. Então vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. A distância entre duas linhas consecutivas, comprimento de onda. Então olha o comprimento de onda nessa região e pensa que houve uma mudança de profundidade na propagação dessas ondas na água agora.
Aqui embaixo você percebe que a distância entre duas partes claras, que representam as cristas, diminuiu. Então o que aconteceu? O comprimento de onda se tornou menor. Você precisa lembrar que na refração a frequência não muda. Então a frequência dessas ondas na parte de cima e na parte de baixo tem que ser exatamente a mesma. Na refração a frequência não altera. Por que a frequência não altera na refração? Porque essa característica depende da fonte que está gerando as ondas. Por depender da fonte, a frequência não vai ser alterada na refração. A característica que vai mudar da onda é o seu comprimento de onda. Então, nós reparamos aqui que houve uma diminuição do comprimento de onda. Se nós formos na equação fundamental da ondulatória, nós vemos que a velocidade da onda, V, é calculada pelo produto do comprimento de onda pela frequência. Como eu te disse, a frequência não é alterada. Então, na parte de cima e na parte de baixo, a frequência das ondas é a mesma. O que está alterando é o comprimento de onda. Agora, repara o seguinte, aquela onda que tiver o maior comprimento de onda vai ter a maior velocidade. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse caso, as ondas na água estão se propagando e elas trocam de lugar e ocorre uma diminuição do comprimento de onda. Se o comprimento de onda diminui, houve uma diminuição da velocidade dessas ondas. E então eu posso concluir que essas ondas estão passando de uma região mais profunda, onde a velocidade é maior, para uma região mais rasa, onde a velocidade de propagação das ondas é menor. Tanto lá na refração da luz, nós aplicamos a lei de Snell. Está lembrado da lei de Snell? Aqui nós podemos aplicar a lei de Snell também para a refração de ondas na água. Nós podemos aplicar a mesma lei, lei de Snell aplicada à refração das ondas na água. Nós temos aqui 45 graus como o ângulo de incidência e 28 graus o ângulo de refração. Você percebe que as ondas se aproximaram da normal. Quando isso acontece, quando as ondas se aproximam da normal, caracteriza diminuição de velocidade. Se nós formos aplicar a lei de Snell para o caso de ondas na água, a coisa ficaria mais ou menos assim, ó. Seno do ângulo de chegada, do ângulo de incidência, que eu vou chamar de θ1, o ângulo 1. Então, seno do ângulo de chegada, dividido pelo seno do ângulo θ2, que seria o ângulo aqui da refração. Seno de θ2. Isso tem que ser igual a V1, a velocidade no meio 1, que no caso das nossas ondas aqui, se propagando na água, seria um meio de maior profundidade, dividido por V2, que é a velocidade das ondas no meio 2, que no caso das nossas ondas se propagando na água, seria o meio mais raso. Eu posso ainda, no lugar de V1 e V2, colocar o comprimento de onda, sem problema nenhum. Então, a equação só ficaria, no lugar aqui de V1 e V2, eu posso escrever λ1 sobre λ2. Então, eu posso usar seno de θ1, seno de θ2, V1 sobre V2, ou eu posso usar seno de θ1 sobre seno de θ2, igual a λ1 sobre λ2, sem problema. Eu posso fazer essa igualdade. Então, essa é a reflexão e a refração de ondas acontecendo na água. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Curte, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal. Em caso de dúvida, você pode clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima!